vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz seja com todos nessa manhã. Se você deseja acompanhar o nosso estudo utilizando o seu manual, abra a página 41 e 42. Você encontrará ali os dois assuntos que nós trataremos nessa manhã. E nós vamos meditar a respeito de dois tópicos importantes que surgem ali no manual de doutrinas que nós temos utilizado para meditar nas manhãs, que dizem respeito à Trindade e também aos nomes de Deus, os nomes de Deus que nós encontramos nas Escrituras. Antes de nós iniciarmos esses dois tópicos, obrigado, irmã Marlene. Existe uma pergunta que é feita há muito tempo, e Agostinho de Hipona também tentou responder ela com certa ironia. Mas a pergunta é: o que Deus fazia antes da criação do mundo? O que Deus fazia antes da criação do mundo? E Agostinho respondeu que ele estava preparando o inferno para os curiosos. Mas apesar dessa piada, dessa ironia, nós precisamos pensar a respeito desse Deus que existe antes de todas as coisas. Quando nós consideramos o nosso Deus enquanto um Deus que se revela como trino, como uno, nós temos algo maravilhoso diante de nós. Um Deus que é diferente de todas as outras visões de deuses que nós podemos encontrar à nossa volta. Quando nós pensamos nesse Deus que é Trindade, como nós vamos estudar hoje pela manhã, nós vamos lembrar e vamos compreender que os feitos de Deus, os atos de Deus, a sua criação, o fato dele criar cada um de nós não vem do seu egoísmo, não vem de um Deus que tem interesses pessoais, mas esse é um ato de manifestação de amor. Tudo o que Deus faz e quando Ele cria, isso é um transbordar de amor. E nós vemos isso nessa doutrina, que muitas vezes é negligenciada, parece ser muito difícil de ser compreendida, e de fato ela é. Mas nós devemos receber essa doutrina por fé, a doutrina da Trindade. Antes de todas as coisas existirem, havia um único Deus, e nesse único Deus, 3 pessoas que se bastavam e viviam em satisfação eterna. E o que eu quero pensar nessa manhã com os irmãos, com as irmãs, diz respeito a esse conhecimento, o conhecimento da Trindade, o conhecimento dos nomes de Deus, e como isso é segurança para nós, é segurança para o povo de Deus. Quando nós reconhecemos que Pai, Filho e Espírito Santo, esse nosso único Deus, o Deus Trindade, Ele é o fundamento da nossa existência, Ele é o fundamento da nossa fé, nós podemos caminhar com segurança. Isso nos lembra da grande salvação que nós recebemos. Quando nós pensamos nos nomes que esse Deus revela a nós por meio da sua palavra, os títulos de Deus, os nomes de Deus, nós temos segurança, porque esse Deus revela o seu caráter a nós. Ele é único, Ele é incomparável. Nós podemos meditar nos nomes de Deus e obter segurança. Isso nos leva e nos conduz inclusive à santificação. Nós vamos aprender, de acordo com os nomes de Deus, quem é o nosso Deus, e vamos andar com segurança, caminhar por fé, crescer na fé, nos desenvolver à imagem de Jesus Cristo. E o terceiro e último ponto, quando nós estabelecemos essa doutrina correta a respeito da Trindade, quando nós avaliamos os nomes de Deus, nós encontramos não somente a vida piedosa, mas também zelo para com Deus. E nós vemos algo que Deus vai falar em sua palavra, que o nome dele deve ser guardado, protegido. O nome de Deus não deve ser tratado de qualquer maneira, e nós precisamos pensar o que isso significa na prática. Mas vamos para as nossas duas doutrinas ou dois tópicos nessa manhã, antes de irmos para as nossas aplicações. Eu gostaria de convidar você a considerar a doutrina da Trindade. Se você puder, acompanhe comigo. Primeiro em Deuteronômio 6, verso 4. Abram as suas Bíblias em Deuteronômio 6, no verso de número 4. Porque a doutrina da Trindade, ao contrário do que se pensa, não é uma doutrina que nega a unidade de Deus. Nós cremos em um único Deus, não em 3 deuses. E essa é uma verdade das Escrituras. Nós cremos nesse único Deus, uma única essência, uma única vontade. E isso Deus expressa logo em Deuteronômio, capítulo 6,
no verso de número 4, quando Deus diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa era uma verdade para os judeus, uma verdade fundamental, uma verdade muito básica. Isso era inculcado na cabeça de um jovem judeu, de uma criança, e ele deveria repetir isso. Era um dos credos do judaísmo, uma das primeiras afirmações de fé que um judeu receberia. E Tiago vai dizer, inclusive, no Novo Testamento, que essa verdade é uma verdade tão grande, tão poderosa, que até mesmo os demônios estremecem diante dela. Esse Deus é um único Deus. Nós não podemos esquecer disso. Quando nós falamos de trindade, nós estamos pensando a respeito de um único Deus, uma única essência, uma única vontade, uma única substância, como os teólogos também vão chamar. Mas o grande desafio aqui é nós lembrarmos que essa única essência, essa única vontade, ela se apresenta a nós de maneira completa. O quadro todo desse Deus se apresenta de maneira completa quando nós vemos que essa única essência também é colocada lado a lado com a distinção pessoal de Deus, a pluralidade de Deus, 3 pessoas distintas. Eu gostaria de convidar você para que abrisse em 1 João, no capítulo 5, verso de número 7. 1 João, capítulo 5, verso de número 7. Alguém, por favor, leia para nós em alta voz, 1 João 5, 7. João 5, 7. Isso mesmo? Isso. Exatamente. 1 João 5, 7. Porque são 3 os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Então, o que nós estamos vendo aqui é que nós não podemos negar a unidade desse Deus. E nós não podemos também negar a tripessoalidade desse Deus. No ser de Deus encontramos uma única essência e 3 pessoas distintas. E é o que João está dizendo para nós na sua epístola. O Pai, a Palavra, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas distintas, mas esses são um único Deus. Há diversas passagens que reforçam isso, nós vamos considerar mais algumas logo adiante. Mas se nós queremos resumir essa grande ideia da Trindade, resumir de forma bem clara o que nós cremos e como isso deve ser formulado, como nós devemos pensar a respeito disso. Esse é um debate muito antigo. Ao longo da história da igreja, muitas heresias surgiram, tentando negar a Trindade, tentando explicar a Trindade e muitas vezes, até mesmo tentando produzir coisas boas. Algumas pessoas caíram em erros absurdos, em heresias de fato. E por isso a igreja sempre se defendeu formulando. E por isso eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que nós inclusive já vimos há um tempo atrás, na nossa classe de novos membros e também de preparação para o batismo. Um credo muito antigo da igreja, que é o credo de Atanásio. Uma convicção de fé para nós, que diz o seguinte: a nossa fé consiste em venerar um só Deus na Trindade, e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e sem dividir a substância, pois uma é a pessoa do Pai, outra a pessoa do Filho, e outra a pessoa do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, igual à glória, coeterna à majestade. E nessa Trindade, nada é anterior ou posterior, nada maior ou menor, porém todas as 3 pessoas são coeternas e iguais entre si, de modo que em tudo, conforme já ficou dito acima, deve ser venerada a Trindade na unidade e a unidade na Trindade. Portanto, quem quer salvar-se deve pensar assim
a respeito da Trindade. E o que está sendo colocado para nós aqui é algo muito sério, porque quando nós pensamos a respeito de salvação, nós observamos alguns pontos do Evangelho que são verdadeiros, a respeito de Cristo, da obra de Cristo, de que Ele é o nosso substituto na cruz, de que Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Mas quando nós olhamos para essa doutrina, nós estamos falando desse Deus, esse Deus trino, e nós precisamos compreender que Ele é o fundamento desse Evangelho. De tal modo que aqui Atanásio vai dizer: se alguém deseja ser salvo, deve pensar dessa maneira a respeito da Trindade. E aqui nós temos alguns pequenos pontos ou parênteses que eu vou fazer aqui. E o primeiro deles é que, como crentes, nós devemos conhecer o nosso Deus. Nós devemos saber quem é o Deus com o qual nós estamos nos relacionando. Isso é fundamental. Irmãos, nós precisamos saber que quando nós estamos orando, nós estamos falando com o Deus que é a Trindade. Nós adoramos esse único Deus, Ele é Deus, nos referimos a Ele como Deus. Mas quando nós falamos com o Pai, nós estamos falando com o Pai. Essa é uma pessoa, e os seus feitos são expressos na palavra de Deus. O Pai muitas vezes vai ser trazido para a palavra como aquele que é a fonte de todo amor, o amor dos eleitos, aquele que nos amou e nos chamou, o Pai. Quando nós falamos do Filho, nós atribuímos obras também específicas ao Filho e à pessoa do Filho. Ele é aquele que vem e derrama a sua graça, em virtude do amor do Pai. Ele cumpre a sua obra perfeita na cruz. Nós falamos com esse Filho, e não devemos confundir as pessoas. Quando nós falamos do Espírito, nós estamos lembrando que esse Espírito, ele procede do Pai e do Filho. E esse é o Deus Trindade a quem nós adoramos. Esse seria um primeiro ponto, precisamos entender isso. As nossas orações precisam manifestar isso, o nosso culto, as nossas músicas, porque senão nós estamos nos confundindo em um ponto que não é um acessório, é o fundamento da nossa fé, é a base do nosso relacionamento com esse Deus. E você foi salvo por esse Evangelho para esse relacionamento, você deve se aprofundar no conhecimento desse Deus. Um segundo ponto é que muitas vezes, por ignorar essa doutrina tão fundamental, esse conhecimento de Deus, nós caímos no erro de achar que muitas pessoas que professam a Bíblia e a palavra de Deus são os nossos irmãos. Mas existem muitas seitas que negam abertamente a doutrina da Trindade. Se você vem de uma origem pentecostal, como é o caso da minha família, você já deve ter ouvido falar desse grupo, chamado Voz da Verdade, muito cantado nos cultos, as suas músicas trazidas para os cultos, mas eles são um grupo baseado em uma igreja que nega a doutrina da Trindade. Eles são unicistas, não professam a Trindade, e muitas vezes isso entra dentro dos nossos cultos. Muitas vezes essas pessoas são chamadas para cantar e se apresentar em igrejas. E como isso é problemático, como isso é algo sério. Atanásio está dizendo aqui para nós: se alguém deseja ser salvo, precisa pensar a respeito da Trindade dessa forma. Adorar a Deus na sua Trindade, na sua unicidade. Venerar esse único Deus que é trino. Reconhecer que na Trindade existe uma unidade que não pode ser dividida. Mas basicamente o que nós estamos confessando e reconhecendo aqui é aquilo que Jesus já deixou para nós, na fórmula do nosso batismo, naquilo que nós vamos encontrar em Mateus 28, no verso 19 e no verso 20, quando Ele nos convoca para a grande comissão. As pessoas divinas são o único Deus, que agem em conjunto para a salvação. Quando Jesus diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse único Deus, tripessoal, está agindo em conjunto para a salvação. Por isso nós invocamos o nome do Deus Trino no batismo. Nós ensinamos as pessoas a respeito desse Deus que é trino, para que elas estejam no discipulado cristão. E aqui nós precisamos também lembrar, não somente do Pai e do Filho, mas também da obra do Espírito. A pessoa talvez mais negligenciada na nossa devoção e na nossa adoração.
Mas isso não deveria ser assim. Nós estamos diante do Deus Trino, e o Espírito Santo é Deus. Ele é digno de adoração, Ele é digno de veneração, Ele é digno do nosso culto. Abre em Romanos 8, no capítulo 8, verso 26. Romanos, capítulo 8, verso de número 26. Leremos do verso 26 até o verso 30. Acompanhe comigo. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Quem é o Espírito Santo nessa passagem? Se nós somos alvos do amor do Pai, que nos elegeu desde a eternidade, se nós somos alvos da obra de Cristo, tudo isso só é aplicado a nós. Nós só temos todos esses benefícios. Nós só aprendemos a caminhar com Deus, porque Deus em nós, o Espírito Santo está agindo. Esse Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, esse Espírito nos ajuda nas nossas orações, esse Espírito ora de uma maneira que nós não podemos orar, porque não sabemos orar como convém. Esse Espírito examina o Pai e o Filho, porque Ele faz parte da Trindade, e Ele também examina os nossos corações. Ele revela aquilo que é da parte do Pai, Ele leva aquilo que é nosso e nós não podemos levar a Deus, e Ele faz essa obra maravilhosa. Ele aplica todos os benefícios que foram comprados por Cristo. Estamos sendo conformados à imagem de Jesus por causa da obra do Espírito. Estamos seguros, com um destino seguro, a glorificação final, e isso será uma obra final do Espírito em nossas vidas. E aqui nós vemos que esse Deus Trino, Ele é um Deus de amor, como nós falamos lá no início. Esse Pai, esse Filho e esse Espírito, as três pessoas da divindade, se amavam de maneira intensa, plena, satisfatória, antes de todas as coisas. Esse Deus nunca precisou de nenhum de nós, mas Ele nos cria para que nós participemos do seu amor. E é isso que João vai dizer em 1 João 3,1: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. E essa doutrina da Trindade exige alguns cuidados também, irmãos. Especialmente quando nós queremos ensinar as pessoas, nós podemos cair em alguns erros. É uma doutrina tão difícil que o teólogo Batista disse o seguinte: se você tenta explicar racionalmente essa doutrina, você perde a sua cabeça. Mas se você nega, você perde a sua alma. Tente explicar isso, e você vai perceber que você precisa receber por fé essa doutrina. Nós não conseguimos encontrar nada no mundo que se assemelhe, porque o mundo foi criado por esse Deus, então significa que Deus é maior do que o mundo criado. Ele explica a sua criação. Não é a criação que explica e exaure o conhecimento de Deus. Quando nós pensamos a respeito dessa doutrina, muitas vezes queremos explicar ela de uma forma que nós apelamos para as coisas criadas, para poder dizer para as pessoas o que é a Trindade. Mas surgem alguns erros, alguns problemas. Isso já foi feito no passado, nós não podemos cometer esses erros dentro da igreja. Existem dois erros em que cada pessoa da Trindade é citada como uma mera manifestação ou um modo de revelação de Deus.
Essas duas doutrinas heréticas foram chamadas na história de sabelianismo e modalismo. Essa história de Pai, Filho e Espírito Santo são só modos. Como esse único Deus se apresenta de modos diferentes, nós chamamos uma maneira de Pai, a outra maneira de Filho, a outra maneira de Espírito. Mas essa é uma negação dessa grande verdade que nós encontramos na fórmula do nosso batismo. São 3 pessoas, nós invocamos o nome dessas 3 pessoas. Nós vemos nas Escrituras que o Espírito, ele tem as suas características, o Filho tem as suas características e o Pai tem as suas características, pessoas distintas. E às vezes nas classes para as crianças, bem intencionalmente, com um coração bem intencionado, com uma boa motivação, nós às vezes vamos usar algumas ilustrações. Você já deve ter ouvido alguma delas. O que é a Trindade? Difícil de explicar para uma criança, né? A Trindade é como se fosse o ovo. No ovo você tem a casca, você tem a clara e você tem a gema, mas é um único ovo. Qual o problema dessa ilustração? O problema dessa ilustração é que nós não encontramos aí as 2 coisas essenciais para a Trindade. Se você pega a casca, ela é uma coisa. Se você pega a gema, ela é outra coisa. Se você pega a clara, é outra coisa. Não existe unidade substancial. E nós estamos dizendo que o nosso Deus é um. Ele é único, uma única essência, uma única substância. Se você pega a casca, ela é uma coisa distinta da clara e da gema. E quando nós falamos de pessoas, da tripessoalidade de Deus, nós estamos dizendo que essas 3 pessoas são distintas, mas fazem parte de uma única essência, são uma única essência na divindade. E surgem muitas outras ilustrações, como por exemplo da água em estado líquido, do gelo e também da água evaporando, a água em estado gasoso. 3 modos diferentes, mas isso não é o ensino das Escrituras. Isso conduz para esse erro, onde nós muitas vezes confundimos as pessoas. Nós tratamos as pessoas rebaixando elas. Na relação com Deus, as 3 pessoas são fundamentais. Esse Deus que se revela, ele é chamado por esses 3 nomes. Não são 3 modos diferentes de apresentação de um único Deus. E muitas dessas tentativas de explicar, elas são falhas porque elas invertem as coisas. Nós não olhamos para a criação à nossa volta para tentar explicar o nosso Deus. Nós ouvimos a voz de Deus na revelação, nós entendemos como Deus se revela, e isso explica a criação. É o exato inverso. Então, essa complexidade em entender a doutrina da Trindade, muitas vezes é uma segurança para nós, porque Ele é inigualável, Ele é único, você não pode comparar Ele com qualquer coisa criada, Ele antecede toda a sua criação, Ele vem antes de tudo e de todas as coisas. Mas a doutrina da Trindade também nos dá uma outra segurança. Um Deus único, que é tripessoal, é um Deus de relacionamento. Quando nós pensamos nessas ilustrações de casca de ovo, de estados da água, estado líquido, gasoso, estado sólido, tudo isso falha em perceber que desde a eternidade nós temos um Deus que se relaciona, Pai, Filho e Espírito Santo. E na história da igreja, um homem chamado Ário, ele raciocinou da seguinte maneira, ele criou uma heresia baseado nesse raciocínio. Se nós estamos diante de uma criação grande, maravilhosa, ela tem uma origem, e essa origem é esse Deus, e esse Deus, ele é uma causa inicial. Perceba que o raciocínio dele começa com a criação. Ário, esse homem que criou essa heresia chamada arianismo, se existe uma criação, ela tem uma origem, e essa origem aponta para um Deus, que é a causa de tudo. Ele é incausado, ele é inoriginado, ele não tem uma origem anterior. E o que essa teoria criou de problemas para Ário? É que todas as vezes que ele lia a ideia de que Jesus era o Filho de Deus, ele não conseguia pensar
em uma filiação que vem da eternidade, uma relação eterna. Ele chegou à seguinte conclusão: então esse Jesus, que é Filho de Deus, é uma criatura, a primeira criatura que foi feita. E ele negou a doutrina da Trindade. Mas Atanásio, que foi aquele que se opôs a Ário, um bispo que se levantou e disse: se nós confessarmos isso, nós precisamos negar o nosso Deus, o Deus que se revelou a nós. Ele diz: nós não devemos começar com a criação, mas nós devemos começar com a revelação. E como Deus se revelou a nós? Como Pai do Senhor Jesus Cristo. Se Ele se revelou como Pai do Senhor Jesus Cristo, se nós temos o conhecimento através do Filho de Deus, nós cremos que essa relação explica quem é o nosso Deus e nos coloca no caminho da piedade. Essa relação de filiação do Pai e do Filho, nós conhecemos esse Deus por meio de um Filho. Por meio dele nós temos acesso a esse Deus. Isso significa que nós estamos voltando para a revelação e não para a criação. Dentro da Trindade nós vamos perceber que há uma igualdade, mas como nós falamos das três pessoas, dos três relacionamentos, em geral, cada uma dessas pessoas vai ser associada com um ofício, com uma obra. Cada uma dessas pessoas vai executar algo da nossa salvação. Não significa que as outras pessoas não estão participando disso, mas são ofícios distintos. Por isso nós sempre vemos exatamente isso que nós já ouvimos lá no início: o amor do Pai, a graça do Filho, a consolação do Espírito, obras específicas sendo atribuídas a cada uma dessas pessoas da divindade. E nós entendemos que isso faz parte da revelação. Isso é chamado de economia, a economia da Trindade, a Trindade se manifestando por meio das suas obras, e cada uma das pessoas assumindo papéis. Isso não significa que essas pessoas são inferiores umas às outras, mas com papéis distintos. Essa talvez seja uma maneira de entender porque Jesus, ele não toma para si essa prerrogativa. Uma segunda maneira de pensar a respeito disso é que Jesus, quando ele vem, ele é Deus encarnado, mas ele é o servo submisso do Senhor. Ele está se submetendo em tudo à vontade do Pai. E quando ele faz isso, ele está abrindo mão das suas glórias, daquilo que ele tinha, da sua majestade, e se colocando numa condição de servo, para que nós pudéssemos ser aceitos, perdoados por Deus. É uma pergunta que gera alguma dificuldade, porque quando nós olhamos para essa doutrina da Trindade, nós precisamos equacionar ela com essas outras informações, colocar isso junto, no quadro da revelação de Deus. Jesus continua sendo Deus, mas ele está cumprindo um papel específico, e ao mesmo tempo ele é o servo submisso do Senhor. Ele se submete, ele vem como o homem de dores, ele vem em estado de humilhação, e isso faz com que ele muitas vezes se comporte nessa posição, e ele diz que o Pai sabe de todas as coisas. Ele não veio para dizer isso, ele não veio para declarar isso, ele se submeteu a tudo aquilo que o Pai tinha para a salvação de pecadores. Não sei se esclarece, se ajuda, mas acredito que o caminho pode ser esse, para compreender melhor essa questão do desconhecimento de Cristo, da sua volta e do seu retorno. Mas retornando aqui, se os irmãos tiverem mais dúvidas e questões, fiquem à vontade. Vamos para a doutrina dos nomes de Deus, e nós vamos depois fazer breves aplicações. Quando nós pensamos na doutrina do nome de Deus, ou dos nomes de Deus, da revelação de Deus, nós estamos falando desse Deus que é trino, que é pessoal, mas ele revela o seu caráter, ele apresenta os seus atributos, e cada um dos nomes que Deus vai atribuindo a si mesmo, no meio da revelação, diz para nós que Deus deseja ser conhecido dessa forma, que ele deseja ser mais amado, mais reverenciado por nós, através desse nome. E esses muitos nomes de Deus que vão surgir, especialmente no Antigo Testamento, vão
marcar características. Mas nós precisamos tomar cuidado com algumas questões também relativas ao nome de Deus. O primeiro ponto, o nome de Deus é significativo para nós, como cristãos. Esse Deus pessoal, Ele se revela por meio de nomes. Uma das características de pessoas é que elas podem se relacionar por meio dos seus nomes. Isso significa que os nomes de Deus têm um propósito, e esse propósito é a adoração. Crescer em conhecimento e crescer em adoração a Deus. Se você volta, por exemplo, os seus olhos lá para Cantares, o livro de Cantares que fala de poesia, de amor conjugal, você vai perceber ali que o nome da pessoa amada é como um cheiro de perfume, é algo agradável. Então, conhecer os nomes de Deus significa que nós queremos adorá-lo, segundo esses nomes, com mais conforto, com o prazer cristão que está envolvido em conhecer esses nomes. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de trazer, e talvez seja muito comum em muitas igrejas evangélicas, o nome de Deus muitas vezes é tido como, ou os nomes de Deus são tidos como amuletos, como um encantamento, como uma fórmula mágica. Para fazer alguma coisa, para que algo aconteça, nós invocamos um nome específico de Deus. Mas lembre-se disso, nós que somos crentes em Jesus Cristo, estamos firmados na palavra dEle, o nome que Deus revela a nós, ele tem valor, porque ele aponta para o próprio Deus, não pela sua própria pronúncia. E lá no livro de Atos existe um episódio bastante interessante. Em Atos 19, existiam alguns judeus que eram exorcistas e saíam perambulando e expulsando demônios, ou supostamente expulsando demônios. E um dia eles veem um homem possesso de espíritos malignos, e eles falam o seguinte: eles vão expulsar esse demônio invocando a Jesus, a quem Paulo prega. Eles os esconjuram, os demônios, os espíritos malignos. E esses filhos de um judeu que era sacerdote vão usar esse nome de Jesus, o nome de Cristo, como se fosse um amuleto, de uma forma supersticiosa. E o espírito maligno faz aquilo que alguns já disseram que é o maior elogio que um demônio poderia dar a uma pessoa. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo será mencionado. O espírito ou os espíritos malignos possuindo aquele homem dizem o seguinte: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? E o homem salta sobre aqueles exorcistas e eles precisam sair feridos daquela casa, daquele local. E essa é uma prática pagã, não é uma prática cristã. Usar o nome de Deus como um amuleto, usar o nome de Deus como misticismo, usar o nome de Deus como um encantamento. O nome de Deus revela a nós que nós estamos conhecendo esse Deus, adorando esse Deus, nós estamos agindo de acordo com a sua vontade. E algumas pessoas inclusive vão pegar passagens como João 14:14, quando Jesus disse: aquilo que vocês pedirem em meu nome eu farei, e vão associar isso com essa prática pagã. Eu estou usando o nome de Jesus, as coisas vão acontecer. É a minha chave mágica, a chave mestra para que eu abra todas as portas. Mas nós precisamos olhar para aquilo que a Bíblia diz como um todo. Vamos para 1 João 5,14. Alguém leia para nós, por favor, 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, quando Jesus está falando do seu nome aqui, ele está falando de fato das pessoas que estão debaixo da vontade de Deus. E invocar o nome de Jesus aqui é reconhecer que você está debaixo da vontade de Deus e buscando a vontade de Deus para a sua vida. Não é um amuleto, não é um ritual, não é uma mera repetição. Nós estamos pedindo de acordo com a vontade de Deus, confiando na palavra dele. Isso significa orar em nome de Jesus. Mas o terceiro e último ponto a respeito da doutrina dos nomes de Deus, para nós caminharmos para o nosso encerramento e algumas breves aplicações.
nós vamos perceber por meio das Escrituras que o nome de Deus é santo. E especialmente nos 10 mandamentos nós vamos encontrar: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor seu Deus. E por isso nós vamos encontrar essa explicação nos antigos documentos de fé. Os antigos teólogos se preocupavam em entender o que Deus havia revelado na sua palavra, aquilo que era importante aos olhos de Deus e que nós deveríamos guardar e tomar cuidado, especialmente naquilo que é o Catecismo Maior de Westminster. Existe uma grande definição do que significa preservar o nome de Deus da profanação, não fazer um uso indevido do nome de Deus. E nesse documento está escrito o seguinte: no terceiro mandamento, exige-se que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, a sorte, suas obras e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido, sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras, escritos, por uma afirmação santa de fé e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso próprio bem e o de nosso próximo. Quantas coisas estão exigidas nesse breve mandamento. Quando nós pensamos a respeito da santidade de Deus, nós somos estimulados, seja pela preservação do seu nome, que é santo e separado, nosso Deus é inigualável, seja pelos seus títulos com os quais Ele se apresenta, e nós vamos considerar alguns, uma breve lista. Nós somos estimulados a nos relacionar com Ele de forma mais intensa, mais santa, mais piedosa. Se nós nos referimos a Ele como Deus, como Senhor, como Altíssimo, como Todo-Poderoso, como Pai, como Santo, cada nome conscientemente proferido, com consciência, o culto racional que o apóstolo Paulo vai dizer, nos traz a comunhão com Ele e nos move a nos aproximarmos dEle em louvor e adoração. Os seus nomes são presente para nós, seu povo. Quão imensurável é a grande misericórdia do Senhor. Ele que é o Santo, apresentou-se a nós pelo seu nome. Ele se aproximou de nós pessoalmente. Nós que não somos simplesmente meras criaturas feitas do pó, mas que somos também pecadores, indignos e incapazes de utilizar seu nome corretamente. Que grande privilégio. E aqui o reverendo Stephen Key usa essas palavras para nos lembrar que grande privilégio nós temos ao adorar o Deus da nossa salvação, chamando-o pelo nome ou pelos seus nomes. E quais são os nomes que nós podemos encontrar nas Escrituras? Nós temos o nome Yahvé ou Javé, é o Deus autoexistente, é o eterno. Nós temos Elohim, que é Deus, ou aquele que é forte. Nós temos El Olam, o Deus eterno. Nós temos El Shaddai, o Deus todo-poderoso. Nós temos El Elyon, o Deus altíssimo. Adonai, o Senhor, o soberano. Jeová Jiré, o Senhor que provê, o Senhor que proverá. Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira. Jeová Shalom, o Deus da nossa paz. Jeová Shammah, o Senhor está ali. Ele é o Santo de Israel, Ele é a rocha. Ele é chamado também de Coné, o Deus zeloso. No Novo Testamento nós vemos alguns títulos do Messias que apontam para esse Deus trino. O ancião de dias, ele tem o juiz nas mãos, ele ultrapassa a eternidade, ele é o Altíssimo, ele é transcendente, ele é Abba, ele é o nosso Pai, ele é Déspotes, ele é o Senhor. E Jesus, por muitas vezes, vai usar o nome de Deus na antiga aliança, o Eu Sou, Yahvé, e vai aplicar a si mesmo. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Algumas aplicações para nós caminharmos para o nosso encerramento.
conhecer a Deus, entender que na essência divina existe um Deus tripessoal, um único Deus que é tripessoal, significa que nós estamos em um relacionamento com esse Deus. Nós temos os seus nomes que nos apontam com segurança um caminho de salvação, de santificação e de serviço. E quando nós pensamos nessa segurança da nossa salvação, nós já falamos de muitas coisas, eu vou apenas relembrar os irmãos. Nós estamos diante do amor do Pai, da santificação que nos foi trazida por meio de Jesus Cristo e da obra de santificação que nos é dada pelo Espírito Santo. O amor de Deus Pai, a graça de Cristo, a santificação e o consolo do Espírito. E aqui, irmãos, eu vou retomar esse ponto porque ele é fundamental para a nossa devoção, para a nossa adoração. Você foi salvo para Deus. Adoração, piedade pessoal, não é uma questão secundária. E Spurgeon vai dizer o seguinte sobre algumas pessoas que negligenciam essa doutrina e negligenciam as pessoas envolvidas nessa doutrina. E ele diz que como falam sem sabedoria os cristãos que dão primazia somente a uma pessoa da Trindade, que pensam em Jesus como se ele fosse a personificação de tudo, que é amável e gracioso, enquanto o Pai eles consideram severamente justo, mas destituído de amabilidade. Igualmente errados estão aqueles que magnificam o Pai e a sua lei e a propiciação do Filho, mas depreciam a obra do Espírito. Em feitos, em ações graciosas, nenhuma das pessoas da Trindade age separadamente do restante. São todos unidos em seus feitos e essência. E aqui um ponto para nós considerarmos que é uma segurança muito grande do cristão. Você não veio aqui nessa manhã, meu irmão, minha irmã, para ouvir uma boa palestra. Você não veio aqui para ouvir uma boa música. Você não veio aqui para absorver alguma coisa que te satisfaça e que você volte talvez para casa entretido, animado, alegre, porque você recebeu algo. Você veio para uma audiência com Deus vivo. Nós estamos diante do Senhor. E quem é esse Deus? Esse Deus é o Deus imutável. E quando nós pensamos do amor do Pai, como o Spurgeon disse, para algumas pessoas esse Pai não é o Pai de amor, mas a doutrina da Trindade nos revela que esse Deus, Ele é o Pai de amor. Esse Pai de amor nos lembra que o amor de Deus que está sobre nós, Ele não pode ser aumentado nem diminuído, porque Ele não tem começo e nem fim. Ele vem da eternidade. Se nós estamos aqui nessa manhã, não há nada que nós possamos fazer para aumentar ou para diminuir esse amor. Esse amor vem da eternidade. Um Pai de amor que se relacionava com o seu Filho em amor, Ele nos amou. Esse amor nunca acaba porque Ele não tem começo. E essa é uma grande segurança para nós. Mas esse amor tão grandioso está revelado também na obra graciosa do Filho e na aplicação dessa obra em nossas vidas. E por isso nós temos um caminho seguro para a nossa salvação. Deus garantiu isso. Esse amor é eterno, é infalível, é seguro. O segundo ponto é que nós temos um caminho para a nossa santificação nessa doutrina da Trindade, pensando a respeito desse Deus pessoal, esse Deus que se revela. E aqui eu trago uma ilustração de um pregador puritano chamado Richard Sibbes. Ele foi um pregador contemporâneo de William Shakespeare, na Inglaterra. E o historiador e estudioso Michael Reeves diz o seguinte, que um dos apelidos desse pregador puritano, Richard Sibbes, é que ele falava de uma forma tão atraente a respeito de Deus. Ele meditava de forma tão profunda sobre a bondade e o amor de Deus, que ele era chamado, preste atenção nesse título, de boca de mel. Sou estranho para nós, mas esse era o apelido dele. Falava de uma maneira tão atraente sobre Deus que as pessoas se encantavam. E onde ele encontrou isso? De onde vem essa ênfase no amor de Deus? Na doutrina da Trindade. Para ele, a doutrina de um Deus trino é como o sol que dá vida, oferece o seu calor para que a vida aconteça.
é a fonte de todo bem e de toda nutrição. E aqui uma citação de Richard Sibbes: se Deus não contasse com essa bondade comunicativa e contagiante, Ele nunca teria criado o mundo. Se a essência desse Deus trino não fosse bondade e amor, Ele nunca teria criado o mundo. E ele segue: Pai, Filho e Espírito Santo estavam felizes consigo mesmo, desfrutavam um do outro antes de o mundo existir. Sem o fato de Deus deleitar-se em comunicar e espalhar a sua bondade, jamais haveria criação ou redenção. Mas agora, uma aplicação que ele faz: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são semelhantes a Ele. Eles têm uma bondade comunicativa, expansiva, que ama espalhar-se. E o que significou isso na vida de Richard Sibbes? Ele não apenas escrevia de uma forma que era magnética e que atraía as pessoas, quando falava desse Deus, desse grande amor, desse grande Deus, mas a sua vida ficou marcada por ser uma pessoa que tinha capacidade de cultivar amizades cordiais e duradouras. Esse homem se tornou doce, bondoso, generoso, como Deus a quem ele servia. E o terceiro e último ponto para nós encerrarmos nessa manhã: quando nós pensamos a respeito do uso inconveniente do nome de Deus, nós precisamos ficar em alerta. E aqui mais uma vez, eu quero que os irmãos prestem atenção nessa grande lista. O Catecismo Maior de Westminster, esse documento histórico, ele apresenta uma resposta muito robusta, muito ampla, do que diz respeito ao uso profano do nome de Deus, o que é proibido no terceiro mandamento. E esse documento vai dizer o seguinte: os pecados proibidos no terceiro mandamento são o não usar o nome de Deus como nos é requerido, o abuso no uso dele por uma menção ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia, ou outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças ou obras de Deus, a blasfêmia, o perjúrio, toda abominação, juramentos, votos e sortes ímpios, a violação dos nossos juramentos e votos quando lícitos, e o cumprimento deles por coisas ilícitas, a murmuração e as rixas, as consultas curiosas, a má aplicação do decreto e da providência de Deus, a má interpretação, a má aplicação ou qualquer perversão da palavra de Deus, as zombarias profanas, questões curiosas e sem proveitos, vãs contendas ou defesa de doutrinas falsas, o abuso das criaturas ou de qualquer coisa compreendida sob o nome de Deus, para encantamentos ou concupiscências e práticas pecaminosas, a difamação, o escárnio, a vituperação e qualquer oposição à verdade, à graça e aos caminhos de Deus, a defesa da religião por hipocrisia ou para fins sinistros, o envergonhar-se da religião ou ser uma vergonha para ela por meio de uma conduta inconveniente, imprudente, infrutífera, ofensiva ou por apostasia. Quantas coisas, meus irmãos! E aqui nós vemos que no mau uso do nome de Deus, existe inclusive o mau uso do nome de Deus pela negligência da sua palavra, pela má interpretação da sua palavra, mas também por desprezar as criaturas e as obras de Deus. E a lista segue com tantas coisas. E Stephen Key, o reverendo que já foi citado anteriormente, ele traz uma aplicação final que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Nós, irmãos, usamos muitas vezes os nomes de Deus de uma forma impensada. Usamos o seu nome sem que haja nos nossos corações um pensamento correspondente de temor e de reverência. E muitas vezes a palavra de Deus nos censura. Esse mandamento de não usar o nome de Deus de forma vã expõe os nossos pecados. Nós somos culpados nisso de tantas maneiras. Pense, por exemplo, nos modos como nós vagueamos. A nossa mente vagueia ao redor de tantas coisas enquanto nós estamos no culto. Estamos cantando a Deus, mas nós estamos pensando em outras coisas.
Os nossos lábios estão dizendo algo que não está no nosso interior. Estamos tomando o seu nome em vão. Nos nossos pedidos, em nossos cultos públicos, enquanto alguém está apresentando tudo isso diante do trono da graça, nós estamos preocupados com outras coisas. Estamos desinteressados. O que nós estamos fazendo nesses momentos? Nós estamos profanando o nome de Deus, o nome que nós estamos tomando. Que grande angústia e que grande tristeza quando nós tomamos o nome do nosso Deus nos nossos lábios e a nossa mente fica longe dele. Nós estamos profanando o seu nome santo. Nós não estamos usando o privilégio de nos relacionar com esse Deus de maneira santa, temente, amorosa, graciosa. Nós estamos cometendo o pecado que ele mesmo diz na sua palavra: não terei por inocente o que tomar o meu santo nome em vão. Meus irmãos, como nós precisamos de Cristo, como nós precisamos do nosso Senhor, como nós precisamos dessa graça que vem dessa Trindade e nos alcança pela obra de Jesus e por meio do Espírito Santo. Que o Senhor Deus nos ajude. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós pedimos perdão, ó Deus, por não usarmos dos privilégios que temos em conhecer o Senhor como nosso Deus, o Deus Trino e Todo-Poderoso, por não fazermos uso adequado, ó Deus, dos Teus nomes, para um relacionamento mais santo, mais amoroso, mais frutífero. Pedimos perdão pelo mau uso do Teu nome, ó Deus, enquanto estamos no culto, mas estamos pensando em outras coisas, estamos nos assenhorando do culto, achando que o culto é para nós, estamos divagando em pensamentos, estamos indo para todos os lados, ó Deus, e menos adorando ao Senhor, com temor e com reverência. Perdoa, Senhor, todo o mau uso do Teu nome nas nossas vidas, tudo aquilo que traz vergonha ao nome do Senhor, que está sobre nós, que está sobre essa igreja. Perdoa-nos os pecados cometidos no nosso íntimo. Perdoa-nos, ó Deus, os tropeços na nossa caminhada cristã. Perdoa-nos, ó Deus, o mau uso do Teu nome em nosso culto. Precisamos nos relembrar que somos do Senhor, pertencemos ao Deus Trino, fomos comprados por sangue, temos o Espírito Santo em nós. Isso é graça, é privilégio, mas isso também nos chama para um novo padrão de vida. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos encerrando, meus irmãos. Se nós